Amém? A paz seja convosco. Hoje é noite de nós buscarmos o Espírito Santo. É noite de buscarmos revestimento, poder. Porque precisamos, porque como diz a Bíblia, o dia que vivemos são dias maus. Dia onde a opressão, onde o inimigo tem se levantado de uma maneira sobrenatural. E precisamos da unção do poder do Senhor. Amém? Então eu quero que você, nessa fé, abra a tua Bíblia agora no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 23. Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 8. Quero falar, mostrar através da Bíblia a diferença que há quando a pessoa recebe o poder de Deus na vida dela. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, algumas versões é Josebe-Basebete, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita, do Dogo, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos por um momento. Senhor Deus e amado Pai, Jeová, queremos nessa noite tomarmos posse de tudo que está, Senhor, nas entrelinhas dessas palavras, tudo aquilo que Teu Espírito Santo tem guardado àquele que medita na Sua palavra. E nós nessa noite estamos aqui diante do Teu altar. E estaremos, ó Deus, mastigando. Estaremos nessa noite ruminando a Tua palavra. Porque queremos tirar dela tudo que ela possa nos oferecer nessa noite.
Por isso, Senhor, usa-me como teu vaso, teu instrumento. Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Coloca, Senhor, em ordem todas as coisas. E também te peço, ó Deus, repreenda desde já todo espírito de perturbação que porventura queira atrapalhar a ministração da tua palavra nessa noite. Assim, Deus, colocamos agora tudo debaixo das tuas poderosas mãos. Amém. Pode ser sentado, se for à vontade. Nós percebemos quando alguém está cheio de unção, não é simplesmente quando olhamos para ele, mas nós percebemos que essa pessoa, ela é especial, é através das atitudes que essa pessoa toma quando ela enfrenta problemas, situações difíceis. Aí é que nós vemos a diferença daquele que tem a unção de Deus e aquele que não tem a unção de Deus. Aquele que conhece e entregou a sua vida para Deus e aquele que ainda não o fez, ou se fez com reserva, fez com pé atrás, não vive uma vida 100% com Deus. A história que nós lemos aqui na palavra em 2 Samuel, ela fala dos valentes de Davi, os homens que Davi tinha ao seu lado, os homens que Davi confiava 100%. Dos 37 homens valentes que ele tinha, 3 se destacam mais dos demais. E foram esses 3 que nós lemos aqui. Os 3 homens, qual foram? O primeiro foi José. Primeiro José, segundo foi Eleazar e terceiro Samar. Os 3 valentes de Davi. Mas o que difere esses 3 dos demais? Porque a Bíblia mencionou esses 3 como sendo os 3 melhores, os 3 mais valentes. Porque na hora da luta, na hora do problema, na hora do vamos ver, como diz aí fora, eles mostraram a diferença em suas atitudes. Então o que nos mostra se somos ou não somos
sabia que ele não estaria indo na sua força, ele estaria indo na força do seu Deus. Então a primeira unção que eu vejo que destaca uma pessoa das demais é a unção da coragem e ousadia. Enquanto muitos correm, fogem, amedrontados, aqueles que são os valentes do Senhor têm a unção da ousadia, a unção da coragem, a unção que não faz eles olharem para o problema, mas faz eles olharem para o Deus que eles servem, que é muito maior do que o inimigo que vem à frente. É a unção da coragem e da ousadia. Então o primeiro valente, ele se destaca por isso, pela coragem, porque não foge perante a batalha, porque não corre como os demais, porque ele fica e enfrenta o seu inimigo. É a coragem da ousadia, é a unção da coragem e da ousadia. E nós, como igreja do Senhor, o Senhor procura neste local homens e mulheres que busquem essa primeira unção, que vai nos destacar, não do mundo, mas diante dos olhos do nosso Deus. Deus ele vai olhar para esta igreja e ele vai enxergar um exército. Mas na hora da luta, Deus vai olhar para essa igreja e ele vai enxergar homens e mulheres valentes, que têm a unção da coragem e da ousadia, que vão mais além do que os outros, que confiam muito mais do que os outros, que têm uma fé muito mais firmada do que os outros. Isso não vem de nós, irmãos. Isso vem de Deus. Esse tipo de coragem, esse tipo de ousadia não é natural do homem. O natural do homem é se preocupar com ele, consigo, com as suas forças, é contar com a sua força. Mas quando vem de Deus, é diferente. Quando a unção vem de Deus, o homem mostra atitudes diferentes, a mulher mostra atitudes diferentes. Como esse primeiro valente de Davi, o Senhor nessa noite, ele vai nos entregar a unção da coragem. Porque hoje não são mais filisteus, mas quem sabe hoje são outros inimigos, muito mais poderosos do que os filisteus, armas muito mais precisas que machucam mais do que as lanças que eles tinham. E hoje o Senhor quer fazer de nós, irmãos, valentes. Nós vamos falar, eu quero falar sobre 3 funções que aqui os valentes mostraram e que nós vamos clamar, nós vamos buscar o Senhor, porque nós precisamos nos destacar dos demais. Nós precisamos, aos olhos do nosso Deus, ser vistos como valentes homens e mulheres, guerreiros e que o Senhor pode confiar. Então, o primeiro recebeu a unção da coragem e da ousadia. O segundo guerreiro, que a Bíblia fala que é Eleazar,
exército de Israel estava lá pelejando contra o inimigo. Mas como o inimigo parecia se multiplicar, como o inimigo parecia ser muito mais numeroso, ali a Bíblia fala que a maioria, para não dizer quase todos, recuaram. Foi o termo que a Bíblia usou. Eles recuaram. Quer dizer então que antes de recuar, eles estavam lutando. Antes de eles recuarem, eles estavam ali com a espada na mão, lutando contra o inimigo, mas devido ao cansaço, devido ao número do inimigo, devido à quantidade que não diminuía, a luta não diminuía, eles começaram a fugir. Eles começaram a dar passos para trás e começaram a guardarem as suas espadas. Mas a Bíblia fala que Eleazar, ele ficou firme na sua posição. Enquanto o exército desanimando pela quantidade de inimigo, o exército desanimando, cansado, começou a recuar. A Bíblia diz que esse valente recebeu uma unção. A unção da determinação, da persistência. Ele permaneceu firme na sua posição. Enquanto outros desistiram, enquanto outros acharam que a luta era perdida, que era muito difícil e recuaram, este homem Eleazar se destacou no meio de todo o exército, porque ele permaneceu na sua posição, com a espada nas suas mãos. E a Bíblia diz que Deus, por intermédio dele, deu vitória a todo o povo. Então esse homem, ele se destaca agora pela unção da persistência, pela unção da determinação. É o que nos faz diferentes da maioria. Ser determinado, persistente, não desistir, não esmorecer. E a Bíblia diz que chegou a um ponto que a sua mão colou com a sua espada. Se transformaram em uma só, homem e espada, uma coisa só. E Deus deu vitória. Hoje, irmão, a nossa luta, você sabe, a nossa luta hoje não é contra a carne e contra sangue. A nossa luta, ela é espiritual. E se a luta não é mais contra o homem, a arma também não é mais a espada de garço de ferro. A arma agora é outra espada. É essa a espada. Essa é a espada que nós temos que lutar hoje. E eu vejo, irmão, nesse segundo homem, eu vejo que a igreja do Senhor no total, todos entram com fé, lutando, batalhando. Todos aqueles que se engajam no exército de Jesus Cristo entram com fé, lutando, com a espada na mão, lutando contra o seu inimigo. Mas como o inimigo é grande, como o inimigo é feroz, como o inimigo não desiste, eu vejo muitos guardando a sua Bíblia e voltando para trás, e abandonando a sua espada e voltando para trás. Não sei se algum que está aqui possa se encaixar isso que eu estou dizendo, mas eu vejo, irmão, que muitas pessoas estão largando a sua espada e retrocedendo, porque a luta não cessa, porque o inimigo não diminui, porque os problemas aumentam, porque a dificuldade aumenta, porque o cerco começa a apertar. Então as pessoas estão largando a espada e estão voltando. E quem sabe você que está aqui me ouvindo, você já pensou, já passou pela sua cabeça em fechar essa espada e voltar para trás. Quem sabe já passou isso pela sua cabeça?
Pastor, a luta está grande. O inimigo está feroz. Pastor, quando eu penso que vai vir um sossego, vem outra luta. Pastor, quando eu penso que vai acabar, vem outra peleja. Quando eu penso que eu vou descansar, se levantam mais 4, 5 gigantes para me afrontar. E quem sabe você já pensou em fazer que nem o exército, guardar a espada e voltar para trás. O que Deus quer, irmão, de nós é que nós tenhamos a unção da persistência, a unção da determinação. E como Eleazar, que você pegue a sua espada e que você fique na sua posição, que não retroceda, mas que lute com todas as tuas forças com a sua espada. Porque a vitória, ela só vem àquele que persevera, àquele que continua, que não desanima, que não volta para trás. A vitória, irmãos, eu nunca vi um que desiste de ser vitorioso. Eu nunca vi alguém que para no meio do caminho e ser vitorioso. Não existe isso. Esses dias eu estava pregando. Por que Deus, quando falou com Abraão, disse para ele sair do meio da sua casa? Ele falou: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Por que Deus mandou ele sair? Porque Deus sabe que se Abraão continuasse andando no meio da sua parentela, Abraão também iria desistir de alcançar os seus sonhos. Porque a família de Abraão, eles saíram de Gerar e foram para Canaã. Mas a Bíblia diz que eles pararam no meio do caminho. E diz que ali morreu seu pai, morreu e ali ficaram e não chegaram no fim daquilo que eles queriam chegar. Então Deus disse assim: Abraão, sai do meio de pessoas que começam e não terminam. Abraão, sai do meio de pessoas que desistem no meio da caminhada, porque não serve para andar contigo. Irmãos, são pessoas que nem esse exército, pessoas que começaram a peleja, mas como diz aqui o texto, vamos ver o termo que o texto usou. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição. O israelita, o povo, o exército, desanimado por causa da luta, recuou. Mas o Senhor olhou para um homem que tinha uma unção diferente, a unção da persistência. Diz: daqui eu não saio, a espada está nas minhas mãos e eu não saio. A vitória é minha, eu vou derrotar esse filisteu, a vitória é minha, eu não desisto, Deus é comigo, maior é o que é comigo. E ele pegou essa espada e ele se transformou um só, ele é a espada. E é isso que o Senhor espera da sua igreja, que você se torne um só com essa espada, que ela esteja dentro de você e você se torne um só com ela. Aí, irmão, pode vir o inimigo que vier, porque a espada vai estar dentro de você. Você e ela serão um só e você vai derrotar o inimigo. A unção da determinação. Determinação, persistência. Eu vou batalhar até a hora que eu me juntar. Eu ser um só com essa palavra. Eu e ela somos um, e eu e ela somos mais que vitoriosos. E ficar ali, não desistir, não recuar, não retroceder, não ir atrás dos outros, mas você confiar que você vai vencer, porque Cristo vai te dar vitória. Porque detalhe, a Bíblia falou: e Deus deu vitória a Eleazar e a todo o povo. Mas Deus deu a vitória porque ele persistiu. Se ele tivesse recuado também, a Bíblia diria: e os filhos
Deus deu a vitória para o povo. Isso que eu vou dizer agora aqui, mas é profético. Diga assim, ó, a minha casa precisa, depende de mim. Isso é verdade. Aquele que está mais fraco, aquele que dá mais problema, aquele que mais decepciona, ele depende de você. Aquele que já recuou, aquele que já desistiu, aquele que não quer mais nada, ele depende de você. A vitória dele está nas tuas mãos. A vitória do povo de Israel, aqueles que retrocederam, aqueles que desanimaram, aqueles que voltaram para trás, a vitória deles estava na mão de Eleazar. Se ele desistisse, todos perderiam. Se você desistir, toda a tua casa perde. Olha como isso é tremendo. Se você desistir, até a tua descendência vai sofrer a consequência. Agora, se você buscar o Senhor, a unção da persistência, da determinação, a tua casa vai ser vitoriosa. Todos irão vencer, porque você vai levar a vitória para casa. Imagine, irmão, quando o último filisteu morreu, a espada colada na mão do guerreiro, e ele diz: povo, a vitória é nossa. Venham e tomam posse do despojo, porque nós já vencemos. Porque Deus nos deu vitória. E não é o que vai acontecer na nossa vida. Se nós permanecermos firmes, se nós formos determinados, se nós se agarrarmos com a nossa espada, irmão, a vitória não é só minha, a vitória é da minha casa, a vitória é dos meus filhos, a vitória é dos meus netos, a vitória será dos meus bisnetos. Eles tomarão posse da minha vitória. Agora, se eu perder, meus filhos vão perder, meus parentes vão perder, meus netos vão ser derrotados. Isso é tão forte, irmão, que a bênção, ela não para só em mim. A bênção, ela segue a minha geração. Você já parou para pensar assim? Eu chego daqui a pouco aqui e digo: ó, irmão, igreja, chega. Ó, desligando aqui, cansei de ser pastor. Vou aproveitar a vida enquanto eu sou jovem. Vou beber, dançar, me drogar, prostituir. Chega de ser pastor. Eu vou estar sendo derrotado. Essa derrota minha vai refletir na minha casa. A minha esposa vai sofrer. A minha filha vai sofrer. Porque eu vou chegar em casa muitas vezes bêbado, drogado, vou bater na minha filha, vou bater na minha esposa. Aí a minha filha vai ficar revoltada porque o pai virou um traste, o pai não presta. Então ela vai querer arrumar, sair de casa, e ela vai arrumar qualquer um para sair de casa, para sair daquela agonia, e ela vai levar maldição junto com ela. E isso vai de família, de geração, e vai passando. A minha derrota será a derrota deles. Mas se eu disser em nome de Jesus, eu não desisto. Eu fico aqui, eu prego, eu vou ser fiel. Pode cair no céu a nuvem, mas eu vou ficar firme. Pode vir problema que vier, eu não desisto do meu Senhor. Amados, a minha casa vai ser abençoada. A minha filha vai ser abençoada, a minha esposa vai ser abençoada, meus netos vão ser abençoados, porque eu estou sendo vitorioso. Assim, irmão, todo Israel foi vitorioso, porque um homem tinha a unção da persistência. Porque um homem era determinado, a unção da determinação. Eu não paro, eu não desisto, porque eu vou ser vitorioso. Porque Deus vai me dar vitória. E o último que é Samar,
Um campo onde a terra era boa. Um campo onde tudo que plantava dava. Era uma terra valiosa, preciosa. Porque imagina, em meio ao deserto, você possui uma terra que é produtiva. É valiosíssima. É muito precioso. E Samar recebeu a sua parte daquela terra, juntamente com os outros do povo. E a Bíblia diz que agora os filisteus, inimigos do povo de Deus, decidiram invadir e expulsar o povo de Deus daquela terra boa. E a Bíblia diz que eles vieram fortemente para cima daquela terra de lentilha. O povo saiu, mas a Bíblia diz que Samar, o valente de Davi, se colocou no meio daquela terra e disse: o Senhor me deu e ninguém vai me tirar. E a Bíblia diz que ele pelejou contra o inimigo. Quando eu falo peleja, não é uma lutinha de 1 para 1. É a luta de 50 contra 1, 100 contra 1, mas ele permaneceu firme no meio daquilo que era dele. Resultado, o inimigo foi derrotado e a terra continuou sendo dele. Irmão, Deus, Ele tem nos dado coisas preciosas, família preciosa. Deus tem nos dado um corpo precioso. O Senhor tem nos dado tantas coisas preciosas. E por inúmeras vezes, o nosso inimigo, ele tenta tirar isso de nós. Ele tenta nos expulsar daquilo que é maravilhoso e nos colocar em lugares que não são bons. E muitos têm permitido que o diabo entre na sua vida e destrua aquilo que Deus deu, que é perfeito e maravilhoso. Quem sabe você recebeu de Deus um corpo saudável, mas a doença veio, entrou, se alojou e você aceitou. Deus te criou perfeito, mas o diabo colocou um vício no teu corpo e você cedeu lugar para ele e te expulsou daquilo que era bom. Quem sabe a família que você tem, o diabo conseguiu estragar, porque era boa, porque Deus te deu, e você retrocedeu. Você deixou o inimigo fazer o que ele bem quis fazer. Então nós vamos pedir para o Senhor a terceira unção, que é a unção da posse. É meu e é meu. Deus me deu o melhor e eu vou ficar com o que é melhor. Eu não aceito sair do melhor e ficar no pior. Eu não aceito entregar o que é bom e ficar com o que é ruim. Deus me deu o bom e eu vou lutar por aquilo que é meu. É a terceira unção. Deus vai restituir aquilo que Ele nos deu. Tudo que Deus nos dá é bom, irmãos. Tudo que Deus faz é perfeito. Quando as coisas começam a dar errado, os problemas, fica atento, porque é sinal que o filisteu está querendo se aproximar e te expulsar daquilo que é teu, aquilo que Deus te deu. Então são 3 unções que destacaram 3 homens valentes de Davi. Primeiro, coragem. A unção da coragem e da ousadia. Fica lá, não importa o número de quantidade do inimigo, o importante é que eu tenho coragem e eu creio em Deus que eu sirvo. Segunda unção é a unção da determinação.
eu não vou retroceder. Eu não vou voltar para trás. Cheguei até aqui e daqui eu só vou para frente e não para trás. E a terceira, a unção da restituição. Toma posse daquilo que é meu, daquilo que Deus me deu. São três unções, irmãos, que o Espírito Santo vem e nos capacita. Porque, como eu falei, isso não é da nossa natureza. Isso vem de Deus. A determinação, a coragem, a persistência e a restituição. Toma posse daquilo que é meu. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu queria que você viesse aqui à frente do altar. A Bíblia fala que esses três valentes, eles saíram das suas casas, dos seus lares, e eles foram ter um encontro com Davi, lá na caverna de Adulão, onde Davi estava escondido. Chegando lá, na caverna de Adulão, eles começaram agora a ter com Davi, começaram a conversar com Davi, eles se aproximaram do rei Davi. Hoje, o nosso rei é Jesus Cristo. Então nós saímos dos nossos lares, quem sabe com problemas, quem sabe o inimigo afrontando, quem sabe você saindo da tua casa com o inimigo querendo te expulsar de lá, quem sabe você saindo da tua casa cheio de problemas, o inimigo querendo destruir aquilo que era bom que Deus te deu, e você veio até a caverna de Adulão, que é onde está o teu rei, que é a igreja do Senhor. Então nós vamos clamar agora ao Senhor, para que essa unção que estava sobre esses três valentes venha estar sobre você. A unção da coragem. Essa unção da coragem vai fazer você sair daqui hoje e você não vai ter mais medo de enfrentar um problema, medo de enfrentar esse inimigo que é feroz. Porque muitas vezes a igreja tem medo de enfrentar o inimigo, tem medo de bater de frente com o inimigo. Falta a unção da coragem, da ousadia. Porque você não vai sair daqui na tua força, você vai sair daqui na força do braço do Senhor. E você vai sair daqui e vai bater de frente com o inimigo. E você vai dizer: o Senhor é comigo, e eu vou tomar posse da minha vitória. A segunda unção, nós vamos clamar, e Deus vai dar determinação para você. Porque quem sabe já passou pela tua mente recuar, voltar para trás, desistir, dizer: olha, não aguento mais, vou jogar a toalha. Irmão, vou dizer uma coisa para você: Deus não se agrada daquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Deus, Ele conta com homens e mulheres que só olhem para a frente e que confiem no seu poder. Eu quero orar primeiro por essas duas unções. Eu quero que você feche os teus olhos e que você agora mentalize qual é o filisteu que está na tua vida. Qual é o filisteu que está se levantando contra você? Qual é o inimigo que tem te afrontado? Pastor, é o inimigo do vício, é o inimigo da prostituição, é o inimigo da miséria. Pastor,
Ele tem sitiado os meus filhos, porque a rebeldia está dentro da minha casa. Irmão, a vitória deles depende de você, depende da tua determinação, da tua coragem. Peça para o Senhor essas duas unções. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero a unção da coragem, porque eu não aceito a minha casa caindo, eu não aceito a minha família se destruindo, eu não aceito essas dificuldades, esses problemas. Eu não aceito essas portas trancadas diante de mim. Eu não aceito a humilhação que o diabo tem colocado, a afronta que ele tem me feito. Você vai pedir a unção dos valentes de Davi: coragem, ousadia, persistência, determinação. É algo que vem de Deus. É aquela certeza que vem do nosso coração, que nós não sabemos nem para onde, mas nós temos certeza. É aquele desejo de conquistar, de lutar. É o abandono dos pensamentos de derrota. Enquanto Eleazar estava lá firme na posição, com a espada na mão, eu não acredito que na mente dele passou sequer um pensamento de derrota. O pensamento que passava na mente dele era vitória, vitória, conquista. Eu vou derrotar o inimigo, por mim eles não passam. Eu vou trazer vitória para a minha casa, eu vou trazer vitória para o meu povo. Era o pensamento que estava na mente, no coração daquele homem. E é o pensamento que você vai sair daqui hoje. Pai amado, Deus querido, Senhor, em nome do teu filho amado Jesus, que nós clamamos nessa noite, após meditarmos, meu Deus, nesses três homens que se destacaram muito mais do que todo o resto do povo. Senhor, esse povo que está aqui diante do teu altar está buscando, Senhor, a mesma unção. Pai, nós estamos buscando a mesma fé, a mesma coragem, essa unção de ousadia, porque como igreja nós temos que ser ousados, nós temos que andar pela fé, nós temos que afrontar o inimigo e não ser afrontado por ele. Senhor, começa a capacitar homens e mulheres aqui nessa noite. Se alguém chegou aqui com medo, preocupado, amedrontado, por causa da luta, por causa do problema, se alguém chegou aqui pensando em recuar, porque não aguenta mais, Pai, eu te peço, faz um renovo na mente dessa pessoa. Uma unção, meu Pai, renovadora sobre a tua igreja. Aqueles que não têm coragem, meu Deus, acrescenta coragem, visão.
para que eles possam marchar em direção à vitória. Senhor, aqueles que fecharam a sua espada, já guardaram a espada, Senhor, faça eles pegarem a espada de novo, e que a espada venha a ser uma só com eles. Pai, dá essa determinação. Coloca sede na tua igreja, sede na tua palavra, que é a espada, para que eles possam tomar posse dessa espada e serem uma só com ela. Oh Pai, levanta guerreiros, levanta guerreiras, valentes nesse lugar, que o diabo possa tremer ao ver, Senhor, esse valente, essa valente saindo daqui nessa noite. A unção da coragem, ousadia, determinação, persistência é a primeira unção que eu peço para essa igreja. Porque, meu Deus, se estamos aqui 30, 40, por trás deles há muito mais pessoas que precisam de vitória e que dependem deles para serem vitoriosos. Eles não sabem, mas a única esperança está aqui diante do teu altar. Por isso, Senhor, capacita, adestra. Senhor, coloca unção, coloca poder sobre a vida desses homens e mulheres, e que eles possam levar vitória para as suas famílias, vitórias para os seus filhos, vitórias para os seus pais, vitórias para os descendentes, netos, bisnetos. Pai, isso é um legado que começa hoje. A partir desse culto, uma nova história, Senhor, escreve na família de cada um que aqui está. Porque eu estou diante de homens e mulheres valentes e que irão se destacar dos demais. Alguns irão retroceder, mas esses que estão aqui no teu altar só irão à frente. Alguns desistirão, mas esses que estão aqui hoje jamais entregarão a vitória, porque eles estão recebendo agora a unção de valente, a unção dos valentes de Davi. Agora eu quero orar pela última unção, a qual Samar, ele guardou aquilo que Deus deu para ele. Samar não aceitou perder aquilo que o seu Senhor tinha dado para ele. Ele disse: o Senhor me deu, e não é esse inimigo que vai tirar. Irmão, Deus tem te dado grandes coisas. Deus tem te dado grandes vitórias, coisas preciosas, e o diabo tem tentado roubar. Peça a unção de Samar agora, a unção da reconquista. Diga: eu vou tomar posse. O diabo não vai roubar aquilo que Deus me deu.
Começa a pensar o que Deus te deu, a família, casamento. Começa a dizer: Senhor, o Senhor me deu. O Senhor me deu. E o diabo não vai roubar. O Senhor me deu. E o diabo não vai tirar. Eu não aceito o agir do diabo nesta área. Assim como Samar, eu quero essa unção, porque eu quero ficar de pé diante desse terreno e o diabo não vai roubar. Irmão, Deus te deu. É teu. Toma posse. Diga: eu vou lutar com toda a minha força, mas o diabo não vai roubar de mim. Eu não sei se ele já tem tentado, se ele já tem conseguido algumas áreas, mas nesta noite você vai pedir de volta. Você vai pedir de volta, em nome de Jesus. Mas eu não aceito. Eu não aceito. E eu quero a unção da conquista. Em nome de Jesus. Peça para ele: meu Senhor, eu quero a minha vitória. O Senhor me deu. É meu. E o diabo não vai roubar. Irmão, aquilo que parecia estar perdido, o Senhor vai trazer de volta. O Senhor vai restituir na tua vida. Porque esta unção está sobre você. A unção de Samar está sobre a tua vida agora. Tudo que foi tirado será tudo posse de novo. Amém? Crê nisso? Crê nessa palavra? Então toma posse. Muito em breve você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai trazer de volta aquilo que parecia ter sido roubado e destruído. Amém? Volta para o teu lugar aplaudindo o nome do Senhor. A unção da restituição. Irmão, se Deus nos deu, quem é o diabo para querer roubar? Samar pensou: peraí, quem me deu foi o rei Davi. Quem são esses incircuncisos que querem roubar? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Irmão, você tem que fazer assim. Peraí, minha família foi Deus que deu. Quem é Satanás que quer destruir a minha família? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E Deus vai abençoar. Deus vai honrar. Porque você vai sair daqui hoje corajoso, determinado e com esta unção de